galera, e o Bolsonaro passou vergonha de novo. Num leilão, uma obra que fizeram com a cara dele, acreditaram que ia ser vendida por milhões, né? O lance inicial era 4 mil. Teve nenhum lance, zero lance. Ninguém comprou a foto do Bolsonaro, ou o quadro dele aí. Comenta se você compraria primeiro. Contrapartida aí, outras obras tiveram um investimento mais justo. Por exemplo, essa que homenageia artesãs indígenas, teve um lance de máximo de 440 mil reais, quase meio milhão de reais, e foi arrematada. Enquanto a do Bolsonaro, coitado do artista que pintou, e coitado do mito, né? Se tivesse esse quadro em casa, era pra fazer o quê? Espantar mosquito. A vergonha foi grande que nem o próprio Bolsonaro deu lance. Ele podia ter dado um lance ali, né, para tentar comprar a própria obra de arte, mas a gente também não pode esquecer que ele não gosta tanto de arte assim, ele prefere joias. Beleza, o cara colocou o preço inicial lá de 4 mil, eu quero saber de você, se você recebesse esse quadro gratuitamente, você colocaria ele na sua casa? O que você faria com a imagem do Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários, não esquece de compartilhar esse vídeo e já me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Como foi dito, o leilão dessa pintura da cara do Bolsonaro flopou. Ninguém quis comprar, até porque uma pintura como aquela só serve para atrair coisas ruins para dentro de casa. A única pergunta que me faço é: será que foi a Regina Duarte que pintou aquele quadro? Para quem não sabe, ela é pintora agora, e ainda cobra caro pelas obras que faz. Mudando de assunto, vejamos por que o Bolsonaro está calado sobre os desvios no INSS. Mas a extrema-direita já conseguiu o número necessário de assinaturas para instalar a CPI. Eles estão querendo instalar a CPI do roubo no INSS, é assim que eles vão chamar, por orientação do marqueteiro. Por que isso pode ser um tiro no pé? Porque além dessa roubalheira ter começado no governo do Bolsonaro, tem pessoas diretamente envolvidas com doação de campanha. O tal do careca do INSS, que supostamente seria o chefão disso tudo, um bolsonarista raiz, doou simbolicamente para a campanha do Bolsonaro em 2022. Só que tem um outro bolsonarista, um tal de Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios. Esse doou 60 mil para a campanha do ex-ministro do Trabalho e da Previdência do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, de acordo com a matéria do portal Metrópolis. Ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social de Jair Bolsonaro PL, Onyx Lorenzoni, recebeu 60 mil em uma doação feita na campanha do governo do Rio Grande do Sul em 2022, feita por Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios, uma das entidades investigadas no esquema bilionário de descontos de aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O acordo de cooperação técnica da ABCB com o INSS, que permitiu descontos de 2,5% sobre aposentadorias, foi iniciado em março de 2022, quando Onyx Lorenzoni chefiava a Previdência e Gomes comandava a associação, e assinado em agosto daquele ano, período em que o político gaúcho já estava em campanha. A doação eleitoral, destacada pela Polícia Federal, foi feita em 30 de setembro. Portanto, minha gente, que venha a CPI, porque com certeza será um grande tiro no pé deles e a casa vai cair. Serão mais alguns que irão para a cadeia. Além do Onyx Lorenzoni, o atual senador do partido do Bolsonaro, Rogério Marinho, ex-secretário especial da Previdência, no governo Bolsonaro, precisa também ser investigado. Aliás, provavelmente, ele já esteja sendo investigado. Tanto é assim, que ele quer tumultuar, pedindo CPMI, como se os desvios não tivessem começado em 2016. Mudando de assunto, enquanto a oposição está desesperada por não ter o que reclamar, fiquem com várias notícias boas atribuídas ao governo Lula, trazidas pelo Flávio Florencio, que também tem canal, aqui no YouTube. Muita calma nessa hora, porque o Correio das Boas Notícias acabou de chegar. Banco Mundial informa que o governo Lula conseguiu fazer com que a pobreza no Brasil caísse por 3 anos seguidos. A melhora foi graças a programas sociais criados e ampliados pelo governo Lula 3. Para 2025, a estimativa é de uma nova queda. E um detalhe muito importante, meus amigos, o governo Lula conseguiu esse feito sem quebrar os cofres públicos. Porque diferentemente do que a extrema-direita e a imprensa neoliberal vem falando, o Brasil não está quebrado e está longe de quebrar. Só para você ter ideia, os resultados positivos dos números econômicos no Brasil são os melhores para os últimos 3 governos. No governo Bolsonaro, nós tínhamos um déficit público de 2,43% do PIB. No governo Lula, o déficit está de 0,84% do PIB. São números do Tesouro Nacional e contra fatos não há argumento.
E o mais impressionante de tudo isso, sem fazer o que o Milei está fazendo na Argentina, que é cortar programas e benefícios sociais. Só para você ter ideia, meus amigos, programas como o Bolsa Família e o BPC tiveram seu orçamento ampliado. No BPC nós tivemos uma alta de 12% no orçamento e os gastos com o Fundo para a Educação Básica subiram 20%. E isto, meus amigos, é uma pequena amostra dos dados, porque não caberia nesse vídeo se eu fosse explicar para você todos eles. E olha aqui, em março, as contas públicas do governo Lula tiveram um superávit de 3,6 bilhões. Tem mais notícia boa, meus amigos. A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2025 bateu novo recorde, sendo uma das menores taxas para esse período. A atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, foi responsável por impulsionar a geração de 2,3 milhões de empregos no Brasil em 2023. Crédito consignado para CLT é um sucesso e já contabiliza 8,9 bilhões emprestados a trabalhadores com a taxa de juros reduzida. Graças ao Lula, o Brasil subiu 19 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa do Repórter Sem Fronteiras. Saímos da posição 82 da época do governo Bolsonaro e fomos para a posição 63. E nem assim a imprensa agradece o Lula. Todo dia bate em mente a respeito dele. E só para concluir, o filme Ainda Estou Aqui estreou na China e foi um verdadeiro sucesso, onde os ingressos se esgotaram em 2 horas em estreia. Para finalizar o vídeo, mudando totalmente de assunto, vejamos como Donald Trump também não passa de um fanfarrão da extrema-direita, que blasfema contra o cristianismo, e que acabou de dar um tiro no próprio pé, por causa de uma imagem. Também peço que curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal, e sigam todos os perfis citados. Nós temos um cara que acha que é dono do mundo, que é o todo-poderoso, e que, portanto, já se autoproclamou Papa. A foto dele está na capa deste vídeo. Ele já se autodefiniu como Papa. Aliás, ele também disse que é o rei do mundo, ou seria o Deus do mundo. Sim, porque ele, no mínimo, deve estar com as suas faculdades mentais comprometidíssimas, e aí resolveu também que meter o bedelho na vida da Igreja Católica Mundial. O que é que acontece? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, aquele que é amado pela extrema-direita brasileira, publicou na sexta-feira, dia 2 de maio, uma imagem sua, uma imagem vestindo os trajes papais e lançando sua candidatura ao posto de pontífice. Ele não é padre, sequer da igreja ele já está se dizendo Papa. E se duvidar, ele manda o exército invadir o Vaticano, tirar todo mundo de lá e empossar Trump como Papa. Pode ser uma brincadeira. Pode. De mau gosto, eu diria. De desrespeito à organização da Igreja Católica. Aliás, Trump, com relação ao respeito, ele conhece muito pouco o significado dessa palavra. Ele brinca, sim, de ser Deus, ele brinca, sim, de ser o dono do mundo. Prova aí, então, as ações que ele toma, deram uma briga com todos os demais países com relação às questões comerciais.